Olá, pessoal! Para quem está chegando agora aqui no nosso canal Geriação, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lore Andrade, eu sou médica e professora de geriatria. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como manejar depressão no idoso que não responde ao tratamento inicial. E antes de a gente iniciar essa conversa, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para você ser avisado sempre que eu trouxer um conteúdo novo por aqui. Bom, então vamos lá começar. Eu costumo trazer um caso clínico para o vídeo ficar um pouco mais didático, então vamos lá para a nossa paciente de hoje, que é a Dona Estela. Dona Estela tem 65 anos e ela foi diagnosticada com episódio depressivo maior na consulta anterior, há 6 meses atrás. E aí a gente prescreveu esse Citalopram para ela, que é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eu comecei com uma dose bem baixinha de 5 miligramas e a gente foi progredindo lentamente. No momento, ela está usando 20 miligramas há 4 meses. Na consulta de segmento, a Dona Estela refere que teve uma melhora boa dos sintomas e ela aí atribui um percentual de 60% de melhora, mais ou menos. Bom, então vamos lá para o assunto aqui do nosso vídeo, né? Mas antes de falar do manejo do idoso que não responde ao tratamento inicial da depressão, nós vamos falar resumidamente sobre o manejo inicial da depressão no idoso, para então ficar um pouco mais fácil de entender o conteúdo. Então, primeiramente, pode parecer óbvio que eu vou falar, mas o objetivo do tratamento da depressão é tornar o paciente eutímico, né? Ou mais próximo disso, ou seja, cessar os sintomas de depressão, ou torná-los tão mínimos a ponto que eles não comprometam a qualidade de vida do meu paciente. Então, o primeiro passo aqui no tratamento da depressão é iniciar uma das classes de primeira linha de antidepressivos de escolha para o paciente idoso, e eu sempre gosto de associar a psicoterapia, porque os resultados são bem melhores. E quais são esses antidepressivos de primeira linha, né? Os de escolha? A gente costuma utilizar 2 classes de medicações aqui, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como o escitalopram e a sertralina, ou os duais, como a venlafaxina e a desvenlafaxina. Os antidepressivos tricíclicos têm mais efeitos colaterais, o potencial de causar mais efeitos ao paciente idoso, então a gente costuma evitar. Lembrando que no idoso nós iniciamos doses mais baixas, mas vamos progredindo aos poucos, observando a tolerância, tentando atingir a dose terapêutica sempre. Então, muito cuidado com a inércia terapêutica ou com o subtratamento do paciente idoso. Apesar de nós iniciarmos doses menores, a intenção é atingir a dose terapêutica que comumente a gente vai atingir nos pacientes mais jovens. Então, qual que é o segundo passo aqui do tratamento da depressão? É avaliar a resposta terapêutica e a tolerância à medicação. Aqui é importante ter em mente que os antidepressivos levam tempo para proporcionar uma resposta completa com remissão do quadro. Isso em geral de 4 a 6 semanas no mínimo, mas no paciente idoso esse período pode ser até maior, 8 a 12 semanas, algumas referências colocam até 16 semanas para a gente atingir de fato uma remissão. Então, não podemos estabelecer que o paciente não respondeu ao tratamento com 2 ou 3 semanas após o início da medicação, certo? Eu costumo tentar avaliar esses parâmetros de uma forma objetiva nas consultas de segmento, né? Depois que eu iniciei o antidepressivo. Aqui eu peço para o paciente tentar expressar em percentual quanto ele melhorou, como eu perguntei para a nossa paciente Estela, né? E ela referiu uma melhora de 60% dos sintomas após o tratamento. Ou então, eu peço para o paciente dar uma nota ao tratamento. Quanto que você daria de nota a essa medicação? A nota 7 foi um remédio muito bom, melhorou bastante. Uma nota 8 ou é uma nota 3, não melhorou nada, não serviu de nada, né? E eu consigo ter um parâmetro um pouco mais objetivo de resposta terapêutica. Então, a gente considera que está havendo resposta terapêutica quando há uma melhora de mais de 50% dos sintomas. A remissão ocorre quando o paciente está eutímico ou próximo disso, ou com sintomas tão mínimos que não comprometem a sua qualidade de vida. Existem algumas escalas que são validadas para avaliar a remissão também. Eu costumo reavaliar meu paciente em no máximo 2 ou 3 semanas após o início da medicação, com o objetivo de observar a tolerância e os efeitos colaterais do antidepressivo. Não é para avaliar a resposta terapêutica nesse momento. Então, voltando para a nossa paciente Estela, eu iniciei esse Citalopram de 5 miligramas. Após 2 semanas, eu reavaliei. Ela havia tolerado bem, ela não tinha efeitos colaterais da medicação. Eu progredi para 10 miligramas.
após 2 semanas para 15 e então para 20. E agora ela está usando já a dose terapêutica de 20 miligramas há 4 meses. Então vamos lá para o terceiro passo. Avaliar a remissão. Aqui vale ressaltar, antes de falar que o nosso paciente não atingiu a remissão com o tratamento, nós precisamos garantir 3 critérios. Primeiro, nós chegamos à dose terapêutica do antidepressivo. Não adianta estar ali com uma dose inicial e o paciente não melhorar e você dizer que ele não teve resposta. Segundo critério, a gente tem que aguardar esse tempo mínimo para avaliar a remissão. Não pode ser antes disso, né? E terceiro, eu tenho certeza que o meu paciente está aderindo ao tratamento, ele está usando a medicação corretamente todos os dias. Porque, por exemplo, eu vou citar um caso aqui muito comum da prática. Dona Flor, ela veio numa consulta de retorno, né? Ela tinha sido diagnosticada com depressão e iniciado sertralina de 25 miligramas para ela. Uma dose baixa, uma dose inicial. Não é a dose terapêutica da medicação. Depois de 2 semanas, ela verificou que não teve melhora com o tratamento e suspendeu por conta própria. A gente pode dizer que a Dona Flor não respondeu à medicação? Ela não entrou em remissão com o tratamento com o antidepressivo? Não mesmo, né? Aqui nenhum desses 3 critérios foi preenchido. Então tem que ter muito cuidado na avaliação da remissão. E o quarto passo, agora propriamente dito, né, o tópico do nosso vídeo, que é o manejo do paciente que não teve remissão com o tratamento. Então aqui um ponto importante que eu falei no início da aula, né, a importância da psicoterapia. Então se o meu paciente ainda não engajou num tratamento com o psicólogo, vale a pena a gente reforçar, encaminhar e falar da importância, né, nos bons resultados do tratamento quando a gente associa a psicoterapia. E aqui a gente pode se deparar com 2 situações. Primeiro, o paciente não teve nem sequer nenhuma resposta terapêutica, ele não melhorou nada com o antidepressivo. E a segunda situação, o paciente melhorou, ele teve resposta, ele melhorou mais que 50% do quadro, mas ele não apresentou remissão. Ainda tem sintomas residuais que estão comprometendo a qualidade de vida dele. Na primeira situação, eu costumo sugerir a troca do antidepressivo por de uma outra classe. Então, exemplo, estavam usando um inibidor seletivo como o estalopram, a gente pode trocar por um dual como a venlafaxina. Já na segunda situação, o paciente teve resposta terapêutica, mas não atingiu remissão, aqui a minha sugestão é associar uma medicação adjuvante. A escolha do adjuvante vai depender dos sintomas que o paciente tem e das comorbidades também. Então, por exemplo, se é um paciente que tem insônia ou tem perda de apetite, perdeu peso, a gente pode associar uma mirtazapina, que tem efeito sedativo e estimulante do apetite. Então, as opções que eu mais utilizo na prática como adjuvantes são outros antidepressivos, como a mirtazapina, bupropiona ou a trazodona, e antipsicóticos de segunda geração, como a quetiapina ou a risperidona. Existe na literatura também recomendação de usar o lítio e levotiroxina. Eu, particularmente, não costumo fazer essa associação. Bom, então, para finalizar, vamos retornar ao caso clínico da nossa paciente, a dona Estela. Lembrando que ela teve uma melhora importante, né? Foi parcial, mas foi uma melhora considerável de 60% dos sintomas com a dose terapêutica do estalopram. Então, ela já estava com o estalopram de 20 miligramas há 4 meses, que é um tempo suficiente já para a gente avaliar essa resposta. E aí, como ela não entrou em remissão, eu optei por adicionar uma medicação antidepressiva, que no caso dela foi a mirtazapina de 15 miligramas, visto que ela tinha insônia associada. Eu não trouxe isso no começo do quadro, mas ela tinha esse sintoma. Então, achei que seria apropriado. Bom, e aqui eu gostaria de ressaltar um ponto importante. Muita cautela nas associações de psicotrópicos nos idosos, que comumente já fazem uso de polifarmácia e estão mais suscetíveis aos efeitos colaterais e às interações medicamentosas. Então, avaliar periodicamente a tolerância e esses possíveis efeitos colaterais. Eu recomendo sempre checar as possíveis interações em alguma ferramenta disponível. No UpToDate tem uma ferramenta para essa checagem. Temos outras gratuitas online. Eu vou deixar aqui na legenda o nome dessas ferramentas para vocês terem como exemplo, né? E um outro ponto importante é que nos pacientes com depressão resistente ao tratamento, nós temos que ter em mente a possibilidade de se tratar de um outro diagnóstico, como um transtorno bipolar, né, o TAB, ou um transtorno de personalidade, e rever esse diagnóstico porque o tratamento é diferente. Bom, e se você não assistiu ao vídeo anterior, onde eu falo sobre o uso de estatinas em idosos com foco nas indicações e metas terapêuticas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!